Saúde física, mental e espiritual. Estamos de volta. Esse é o nosso podcast Guia Mais Saúde, trazendo informações para você que quer viver bem. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente passou uma temporada longe, umas férias, mas voltamos trazendo mais informações para você. E olha só, hoje o nosso programa para lá de especial, esse programa de retorno, esse programa de volta com duas mulheres incríveis. Eu estou falando das cirurgiãs dentistas Patrícia Jodas e Vanessa Giovetti, elas que vão falar com a gente hoje a respeito da saúde, da estética, da odontologia aqui em Campo Grande. Tem muita informação para você, viu? Olha só, essas duas têm uma atuação também na harmonização facial e também atuam em uma área muito legal aí, que tem despertado o interesse dos profissionais, também dos pacientes, que é a soroterapia. É isso? Sejam muito bem-vindas, viu, meninas? Muito obrigada. Obrigada, é um prazer estar aqui. A proposta desse nosso episódio hoje é conversar a respeito desse universo feminino, unindo aí uma preocupação tipicamente feminina, beleza, saúde, né? Aquele vigor físico, mas de uma maneira diferente. Eu já começo, então, querendo que vocês se apresentem para a gente, mas eu queria saber quem é a doutora Patrícia Jodas e quem é a doutora Vanessa na odontologia aqui em Campo Grande. Como é que começou essa história? Bom, eu sou implantodontista, cirurgiã dentista há quase 20 anos. E a área que estamos atuando hoje, a soroterapia, é uma evolução natural da paixão que a gente tem pela odontologia e olhar o paciente como um todo. E hoje tenho o privilégio de ser a primeira cirurgiã dentista do Mato Grosso do Sul a ter uma clínica liberada, habilitada e segura, tanto pelo Conselho Regional de Odontologia quanto pela Vigilância Sanitária, para atuar com as terapias injetáveis. E a doutora Patrícia veio mesmo para Campo Grande, se apaixonou pela terra, não quer mais ir embora. Tô sabendo, hein? Sim, agora eu estou morando aqui em Campo Grande. Ainda tenho consultório em São Gabriel do Oeste e vou fazer os atendimentos semanais. Mas eu me mudei para Campo Grande por conta desses nossos projetos, né? Que estão começando, iniciando em relação à soroterapia. E também atuo na área da harmonização facial. Também sou especialista em ortodontia, mas ao longo dos anos eu vim migrando para a harmonização. E hoje atuando mais na parte estética, realmente cirurgias da face. As pessoas tinham uma ideia de que odonto era apenas para mexer no dente. E hoje vocês trazem para a gente uma nova roupagem, um novo panorama dessa parte da saúde, falando também desse tratamento de dentro para fora. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Exatamente. A odontologia, ela está sendo bastante modernizada, atualizada em relação a isso, trazendo uma nova visão, um novo foco, olhando o paciente de dentro para fora, numa saúde sistêmica do paciente, porque reflete na parte estética, que é o nosso trabalho, e também na odontologia, em relação a procedimentos como implantes, cirurgias, extrações, tratamento de periodontia. A gente costumava separar, né? A odontologia raiz e a odontologia com esse olhar, mas a gente entende que a boca faz parte do corpo, não tem como a gente ficar separando. E hoje essa visão sistêmica do paciente é um suporte muito importante no dia a dia da clínica para que os procedimentos de raízes, né, tenham uma melhor resposta, uma melhor evolução. Vanessa, você acha que a tendência é de que essa mudança seja contínua? Quer dizer, vai chegar um momento em que não haverá mais a odonto raiz, digamos assim, e sim essa que veio para ficar com esse olhar mais para o lado, como a gente estava falando, né, parte de dentro para fora? Eu acredito que a ciência e a saúde não vão parar de evoluir. Sempre vai ter preferências. Vai ter aquele profissional que gosta de atuar ali na endodontia, na cirurgia, na extração, na pediatria. E tem aquele profissional que tem esse olhar sistêmico,
olha como um todo, tem uma consulta diferenciada, proposta de tratamento diferenciada. A grande vantagem é que elas podem caminhar juntas e beneficiar muito o paciente. Caminhando juntas. Traz um exemplo pra gente. É algo que veio para ficar, né? E a tendência é só evoluir mesmo. Traz um exemplo pra gente, porque quando a gente fala de soroterapia, quem é que está nos assistindo nesse momento talvez não esteja entendendo, né? Então vamos explicar de uma forma mais didática, vamos dizer assim, como é que é feito esse tratamento. Por exemplo, na odontologia, a paciente chega para fazer um implante. Antes pedia somente radiografias e se fazia cirurgia. Qual é o contexto que entra a soroterapia de uma visão sistêmica mais ampla? O paciente chega, além da radiografia, se pede exames laboratoriais e prepara esse paciente, se ele tiver deficiência vitamínica, num exemplo, né, ou outros minerais, no contexto, prepara-se ele para fazer o implante. Então, ele vai ter menos edema, um pós-operatório muito mais simples, uma cicatrização melhor. Na parte da harmonização facial, o mesmo contexto. A paciente vem para fazer uma fixina, fazer um estimulador, um preenchedor. A gente olha para ela de uma forma sistêmica, para ele, né, de uma forma sistêmica, e se precisa fazer esse complemento para ter mais viço na pele, desinflamar essa paciente, ela vai ter um resultado muito melhor, maior, com mais longevidade. Isso é beleza com saúde, né? Beleza com saúde. E nessa época que a gente vive é especialmente importante, porque depois de pandemias, né, síndromes que as pessoas desenvolveram, os pacientes que chegam para fazer um tratamento odontológico hoje de harmonização orofacial, eles trazem uma bagagem sistêmica muito grande, né, de inflamação, de dores, de problemas. A gente não pode simplesmente ignorar e fazer nosso procedimento, porque a chance do paciente ficar insatisfeito ou do procedimento não dar certo é muito grande. Por isso, esse olhar sistêmico faz toda a diferença no tratamento. Outro dia a gente estava numa palestra de vocês, eu estava acompanhando, e veio uma pergunta que eu achei muito pertinente, eu quero trazer para esse momento. A gente já ouviu falar várias vezes de um paciente, de uma pessoa que acabou sofrendo um problema no coração ou alguma coisa, uma deficiência maior por conta de um problema no dente. Qual que é a relação, qual que é a preocupação que as pessoas precisam ter quando a gente fala de saúde bucal? Quando a gente tem alguma feridinha, algum problema em outra parte do corpo, às vezes é fácil de identificar, olha, isso aqui está inflamado, isso aqui está sangrando, isso aqui não está legal. Às vezes, quando o mesmo problema acontece na boca, é mais difícil do paciente perceber e entender, mas está tudo interligado. E o que acontece? Uma bactéria que está ali no dente, que está ali na boca, se ela pega a corrente sanguínea, ela pode estar ali numa gengivite, numa periodontite, num dente, né, que está precisando de um tratamento de canal, enfim, tem uma infecção ali. Aquela bactéria ela pode pegar a corrente sanguínea e se alojar em outras partes do corpo e causar outros problemas de saúde. A ciência, né, os estudos já mostram que pode afetar o coração e o paciente pode ter problema, endocardite. Estudos recentes agora mostraram a presença de bactérias da gengiva até no cérebro, causando problemas como Alzheimer em alguns pacientes. É um cuidado com a saúde de uma maneira geral, né? A gente está inteiramente conectado, né, Paty? Por isso que é importante consultas periódicas ao dentista. Com certeza. Agora, existe ainda algum tipo de preconceito das pessoas? Por exemplo, vou me tratar lá no teu consultório, eu quero ver suas vitaminas, vou fazer um pedido de exame. Opa, peraí. As pessoas ainda se assustam ou já chegou no momento em que, não, chegou para ficar, como é que é? Chegou para ficar, mas as pessoas ainda têm um certo receio por falta de informação realmente, porque não era um contexto que dentista olhava para esse tipo de tratamento, né, fazer pedidos laboratoriais de exames. Então o paciente vai, mas fica meio, né, mais precisa? Para quê? Não entendi. Aí a gente explica e o paciente geralmente compreende que é necessário e ele vai vendo a importância disso, mas sempre tem um certo preconceito. E o que é interessante é que tem
Tem aquele paciente que ama esse tipo de abordagem. Ele já te procura porque sabe, olha, a doutora não vai só olhar meu dente. Ela vai pedir meus exames, ela vai me explicar algumas coisas do meu dia a dia, como que eu tenho que melhorar. Tem aqueles que, né, ainda ficam ali com o pé atrás, mas que se vem pela indicação de outra pessoa que fez um tratamento com a gente, acaba aderindo também ao tratamento. E o paciente às vezes entende que talvez a gente queira invadir outras áreas e não é nada disso. Muitas vezes a gente faz a indicação para um nutricionista, para um endocrinologista, para um ginecologista. A gente só precisa abordar em relação ao contexto que a gente está fazendo. E muitas vezes no exame para o nosso trabalho a gente identifica outros problemas, né? Outras necessidades e a gente faz as indicações. É uma entrada, né? O que eu ia dizer é que a gente precisa fazer um trabalho importante de conscientização para os próprios colegas dentistas, porque assim esse trabalho ele vai, né, espalhar e chegar a mais pessoas com mais facilidade. Serem mais beneficiadas, né? Um número maior de pessoas. Inclusive eu sei que vocês estão fazendo um trabalho belíssimo aqui em Campo Grande, esse trabalho de conscientização, com palestras, né, tanto para profissionais quanto para outros públicos, outras mulheres e homens, por que não, né, que se preocupam com isso, e tem evento vindo por aí, né? É isso? Agosto? Um evento nosso, um workshop, dia 8 de agosto. Soroterapia sistêmica, odontologia e na harmonização facial. Já façam um convite, meninas. Quando que vai ser? Onde que pode comprar convite? Tem site? A gente pode deixar também nos comentários, na descrição aqui. Vamos deixar direitinho o contato, né, para as pessoas entrarem, saberem direitinho como que funciona. Mas é isso, a gente está convidando para o dia 8 de agosto, um workshop um dia inteiro com uma programação específica sobre esse assunto para os profissionais se conscientizarem, saberem como pode levar isso para o seu dia a dia e levar isso para o seu consultório e beneficiar mais pacientes. Vai ser no IUA, Instituto de Odontologia das Américas, aqui em Campo Grande. E como ela falou, dia 12, tem um coffee. Espaço muito bacana. Espaço muito bacana. A gente vai abordar alguns ativos que a gente usa, como determinar o plano, o protocolo para aquele paciente, porque é uma coisa que a gente ensina muito, bate muito na tecla. Não existe, exatamente, não existe soro pronto, não existe fórmula mágica, é tudo muito personalizado. Então, como montar um plano para a Viviane, para a Patrícia, para a Vanessa, porque cada um tem uma necessidade. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, segurança. A gente tem mais pessoas na equipe, a enfermeira Jaqueline que também vai ter a contribuição, mostrar a importância dos enfermeiros na equipe, tudo que eles podem fazer pela gente. Muito bom. Os vídeos de aula práticos, né? O profissional vai sair de lá um pouquinho de conhecimento que ele já pode aplicar no consultório. Legal isso, né? A gente vê as áreas mudando, se transformando. Vamos entrar agora direto no tema da soroterapia, porque a Vanessa falou uma coisa muito importante. Não é só ligar e, eu preciso fazer uma vitamina D. Mas quem que falou que você precisa de uma vitamina D? Né? Vamos olhar isso de perto, né? E aí, eu te pergunto de uma forma muito simples, assim, como é que vocês explicam esse procedimento para a pessoa que ainda não conhece? Quer dizer, é soroterapia, é injetar. A gente explica que é a necessidade que o paciente tem, qual é a vitamina, qual é o mineral que você está precisando, que foi diagnosticado nos exames. E esse suplemento é feito de maneira injetável. Soroterapia, a gente mistura essas vitaminas numa bolsa de soro e o paciente toma diretamente na veia, na corrente sanguínea. Há também a possibilidade do intramuscular. Algumas vitaminas não podem ir no soro, ou então o paciente prefere, por N questões, talvez tempo, tal disponibilidade, o intramuscular. Também é uma opção. E a vantagem de um tratamento injetável assim é que age mais rápido no organismo. Tem uma absorção maior e age muito mais rápido, como ela falou. Agora, é verdade que as mulheres 30, 40 mais, talvez os homens também, o suplemento que é ingerido, ele demora mais para agir de acordo com a idade do paciente? Também tem isso? Naturalmente, ele já demora mais e a absorção dele é bem menor. E conforme maior a idade, isso acontece.
Porque o nosso corpo vai passando o tempo, ele vai produzindo menos coisas que ele deveria produzir. A gente sabe que com o passar do tempo a gente produz menos colágeno. Com relação ao suco gástrico, que é o que dissolve, o que a gente come, o que a gente bebe, também diminui. Então, com a idade, a capacidade do nosso organismo fica comprometida. Além disso, a gente sabe que hoje a alimentação ela tá inflamatória. Uma pessoa que tem um intestino inflamado, ele não vai absorver direito. E tem o que a gente chama de primeira passagem, né? Então a pessoa toma um comprimido, ele vai lá para o estômago, vai para o intestino, daí vai para o fígado, e ele vai circulando e ele vai se perdendo no caminho. Não é que não faça efeito, mas ele chega na hora de fazer o efeito com uma porcentagem bem menor. Agora, se a gente faz injetável... Às vezes a deficiência está muito alta e precisa chegar num nível mais rápido para ter um resultado melhor, para ter uma estabilidade maior. Então, o injetável, ele proporciona isso. Agora, meninas, por que a soroterapia tem chamado tanta atenção entre as mulheres que estão buscando aí também mais energia, mais disposição, equilíbrio e qualidade de vida? Já virou essa febre, é isso mesmo? Essas queixas são comuns no consultório, né? O que a gente deixa claro? Como dentistas, nós não podemos tratar diretamente essas queixas. Queda de cabelo, queda de unha, outros problemas que fogem da atuação odontológica. E da harmonização e das questões odontológicas. Mas a gente tem uma anamnese muito completa do paciente. E o paciente que chega... Anamnese, para viver. Como se explicar o que é uma anamnese. São muitas perguntas que a gente faz para entender qual é o seu contexto. Às vezes só ficha. É importante a gente trazer esses temas que, de repente, não são tão populares assim, né? Então, ali a gente já identifica. Então, o paciente vem para fazer, por exemplo, um bioestimulador. Mas ali ele vai colocar se ele está dormindo bem, se ele não está, se ele está com dores, como que está a alimentação dele, e assim por diante. É uma ficha bem completa que a gente preenche. E, não raro, quando a gente foca no tratamento odontológico ou na harmonização, o paciente ele volta relatando, eu brinco, que é o efeito colateral do nosso tratamento. Só que um efeito colateral bom. O paciente volta falando assim, olha, depois do tratamento de vocês, eu tô dormindo melhor. Eu tô mais disposta, melhorou isso, melhorou aquilo, sabe? Não foi o nosso foco, mas como o organismo tá todo interligado, eu mirei... Colateral bom. Exatamente, eu mirei em melhorar um colágeno. Mas ele vai agir no corpo todo e vai trazer outros benefícios. Nunca tinha visto falar, eu nunca tinha ouvido falar sobre um efeito benéfico, assim, né? Qual efeito colateral tão bom, efeito colateral tão bom assim, né? Meninas, vamos falar então a respeito de legislação. A Vanessa, eu sei que ela teve alguns problemas no passado, isso também não é segredo para ninguém, até porque como o assunto é novo, né, todo mundo precisa se readaptar, se adequar, né, de acordo com aquilo que é necessário. Queria que você explicasse direitinho, Vanessa, esse assunto importante, legislação e responsabilidade profissional, o que mudou ou evoluiu nos últimos anos para dar mais segurança para quem atua nessa área e também para o paciente, né? Sim. A nossa lei que rege a nossa profissão, a 5081 de 66, né, já está aí com 60 anos, ela já fala que a gente pode prescrever e aplicar medicamentos para fins odontológicos, seja de maneira interna ou externa. Então, aí entra a soroterapia. Mas quando eu trouxe isso para cá, o dentista fazendo soro, né, acessando veia, mas, então nós enfrentamos algumas dificuldades, tivemos que fazer algumas adequações na clínica, mas hoje está tudo certo. E a gente tem uma vantagem que aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem um CRO que tem esse olhar, né, assim, para as práticas integrativas. Então, isso ajudou, facilitou. É claro que eu tive que fazer muitas adequações na clínica, mudar bastante coisa, organizar bastante a casa, e após alguns anos de luta aí, nós conseguimos essa liberação. Estamos muito felizes. E o CRO, ele publicou portarias, tem uma discussão aí cada vez mais aprofundada sobre esse tema, como vocês mesmos disseram, é um conselho regional que já tem esse olhar, né,
mais crítico, mas com mais cuidado aqui no Mato Grosso do Sul? Quer dizer que, como é que a gente vê isso nos outros estados? Como é que está essa situação? Que tem algumas portarias que vêm do CFO, né? Uhum. E aí os conselhos regionais, que seriam dos estados, eles se adequam, eles têm uma certa autonomia para ter alguma diferença, né? O CFO, que é o Conselho Federal de Odontologia, ele emitiu algumas portarias. Então, a gente vê que, ao longo do tempo, ele vem avançando, né? Primeiro, a ROF, ou a harmonização orofacial, se tornou uma especialidade odontológica. 2019. Isso. Depois veio a práticas integrativas. E agora, recente, esse ano, cirurgias estéticas da face. Então, a gente vê que o Conselho Federal de Odontologia vem, né, buscando isso para odontologia, aperfeiçoando, avançando. E a soroterapia, ela entra nesse contexto de cuidado integrativo. E como a Patrícia falou, aqui, ok, né? Então, oportunidades profissionais que estão aqui no Mato Grosso do Sul e aqui pertinho, boa, né? expandirem sua prática clínica e acabar gerando um histórico, uma jurisprudência que a gente fala para outros estados, porque daí cada um tem a sua autonomia, cada CRO tem a sua autonomia, mas pelo histórico de outros acaba que vários profissionais fazendo e provando que é possível, tudo direitinho. Por que não, né? Por que não? Se é tão bom, né? Levar para todos os cantos, né? Que seja. Agora, é importante a gente falar com os profissionais que estão nos assistindo e que desejam entrar nesse mercado, desejam, né, atuar também. Qual que é o primeiro passo? O CRO já está preparado para explicar onde ele busca informações e legislação e tudo mais? Eu digo que esse é um campo da área que a gente precisa ter um mentor, alguém que já abriu o caminho, porque o CRO, ele tem a lei, né? 5881 a gente pode prescrever. Mas também é novo do CRO. Também. Então, o que eu falo? A gente que já desbravou esse caminho, que já alicerçou esse caminho, nós estamos aqui, prontas para compartilhar o nosso caminho, para ajudar outros profissionais que querem levar isso para o seu dia a dia. E o primeiro passo talvez seja participar do nosso workshop. Exatamente. Levar isso para dentro do consultório, ter um conhecimento. Fazer essa troca também, essa né? troca. Com outros profissionais é importante também, né? Eu achei muito legal essa sua iniciativa de falar, não, eu podia muito bem falar assim, né? Encontrei aqui uma coisa muito boa, vou ficar só pra mim, né? O caminho, exatamente. Mas não, né? Vocês estão dando a oportunidade para outros profissionais conhecerem, né? Se abrirem também para essa prática. Isso é importante. Agregar ao consultório, aos procedimentos. A gente sabe que a gente começa com um trabalho de conscientização, levando para os próprios colegas, cirurgiões dentistas, olha, você pode fazer soroterapia. E daí depois a gente pegar na mão e ensinar como fazer, como organizar seu consultório, como fazer um planejamento, como preparar. Se você chegar hoje lá, né, para se consultar comigo, como montar o seu plano de tratamento. E daí a gente ensina tudo isso nas nossas mentorias, nos nossos workshops, nos nossos eventos. Isso que ela falou é bastante importante. Nós tivemos oportunidade de palestrar, de divulgar nosso trabalho em alguns institutos, né, em algumas universidades e até no hospital. E realmente essa não conscientização, eu posso fazer, essa dificuldade ou essa falta de conhecimento em relação a isso, a gente notou que era bastante geral, né? A pergunta por onde começar, né? Eu posso fazer, o que isso vai agregar. Sim. E assim, na sua parte física, lá na clínica de vocês, eu já estou sabendo que passaram por capacitação, né? Porque tem um espaço, tem todo um cuidado, né? Para que, de repente, alguma intercorrência precise ser atendida, o que provavelmente é muito raro, né? Mas existe essa preparação, né? Com todas as normas da vigilância sanitária, tem a enfermeira responsável. Isso. Nós temos todas as medicações que são necessárias. Acabamos de passar por mais um curso de atualização em urgências e emergências. Então a equipe está toda, sem contar que a gente está com tudo que precisa, né? Tudo que a vigilância sanitária exigiu para a gente fazer esse tipo de atendimento endovenoso, está tudo prontinho.
E eu vou falar, eu te vi lá, viu? Uma salinha muito gostosa, bem aconchegante, né? E os sorinhos são coloridinhos, a gente viu lá, muito legal, viu? Gente, olha só, falando um pouquinho ainda sobre essa trajetória até aqui, o que vocês podem dizer que já passaram de maior dificuldade nessa trajetória e hoje o que a gente ainda pode olhar para o futuro e dizer, eu ainda quero chegar? Eu acho que dificuldade é mais preconceito, talvez. Eu acho que porque assim, as adequações, ok, a gente foi fazendo. Vai pedindo, a gente vai organizando, vai, né? se ajustando. Vai se adequando. Mas é muito triste, assim, eu falo ruim, quando alguém que não conhece tudo que está envolvido e critica e fala mal, né? E às vezes até... Falta de conhecimento, Sim. realmente. E o que mais traz de alegria, de benefícios, é ver o quanto a gente pode ofertar para a pessoa que está ali na nossa frente, que veio buscar ajuda. Com certeza. Quais benefícios ela tem em relação. Doutora Patrícia já esteve com a gente da outra vez, conversando sobre a harmonização facial, né? A gente falava aí sobre o cuidado com os detalhes, né? Porque a gente está vivendo um momento de excessos. Não adianta, não dá para tapar o sol com a peneira. Né? Agora já está melhorando um pouquinho. Será que a gente teve esse boom de excesso, de exageros? E agora as pessoas estão se conscientizando? Sim, aí tá vindo uma geração mais saudável, olhando mais para a saúde também. Importante isso, Bastante né? importante. Muito bacana. Meninas, olha só, essa foi uma conversa muito rica, a gente falando aí de odontologia, falando de soro. Querem deixar aí uma página do Instagram, para quem não segue, para poder acompanhar vocês? @DRA Patrícia Jodas. E lá tem muitas informações, e quando precisa tiver dúvidas, estamos à disposição. E sempre tem um conteúdo muito rico lá dentro. Doutora Patrícia, doutora Vanessa, foi um prazer conversar com vocês aqui, esse papo muito rico, né? Parece que a hora nem passou aqui, foi, né, rapidinho, e a gente conversou bastante aqui. O Guia Mais Saúde de hoje falou sobre soroterapia, sobre a importância dos cuidados com a saúde bucal e também sobre a saúde integrativa. Rede social, tem, meninas? Sim, o meu é @DRA Patrícia Jodas. Lá tem bastante conteúdo, informações. E se tiver alguma dúvida, quiser, é só me chamar no direct. O meu é @DRA Vanessa Chiovetti. A gente vai deixar, gente, o nome, esse nome estrangeiro, Italiano. É italiano, então a gente vai deixar aqui nas nossas legendas também. Muito obrigada por vocês terem vindo até aqui, bater esse papo com a gente. Eu tenho certeza que outras oportunidades virão para a gente falar cada vez mais. Eu vou dar um pulinho lá, viu? Pode deixar que eu vou dar uma conversada lá para fazer o preenchimento labial que meu marido tanto quer. Vamos, estamos esperando você. Foi um prazer estar aqui hoje. Obrigada, meninas. Vou dar um abraço também para a doutora Jaqueline Gomes, né? Ela que é enfermeira, estou com vocês lá. Nosso braço direito, sem a Jaqueline. Mexe o pescoço, sem ela não aconteceria todo esse movimento. Muito obrigada, meninas. E para você que esteve com a gente até aqui, deixe seu comentário, deixa o seu joinha, isso é importante, ajuda a gente a levar esse trabalho cada vez para mais longe. E se você tiver também sugestões de outros assuntos que quer acompanhar aqui no Guia Mais Saúde, pode deixar que a gente vai atender com muito carinho, viu? Eu sou Viviane Nunes e volto com você na próxima edição. Um abraço!